Homens, no vídeo de hoje falaremos sobre uma matéria da BBC que busca explicar o motivo da baixa fecundidade mundial, culpando, obviamente, os homens. Sim, afinal de contas, nós temos a responsabilidade por tudo que acontece nesse mundo. Tudo que acontece, a culpa é do cara. Será? Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de Direito de Família e Direito Penal, voltado exclusivamente para hombres, para nós outros hombres. Então, no vídeo de hoje, como eu disse, falaremos um pouco aí sobre essa questão da matéria da BBC, falando que a taxa de fecundidade vem dos homens, né? O papel dos homens na queda da fertilidade do mundo, né? Então, em primeiro momento, me causa certa estranheza, tendo em vista que sabemos muito bem que quem escolhe ali se vai ter ou não o ato, normalmente é a jovem senhora, não é mesmo? E não o homem. O homem meio que sempre quer, né? Agora, sempre que é o ato, né? Uma coisa é o ato, outra coisa é ter filho, né? Vamos explicar um pouco mais a respeito disso. Mas aí, obviamente, elas estão falando que a culpa é dos homens. Já dando uma adiantada, né? Eles vão falar que a culpa da hipergamia é dos homens. Enfim, basicamente isso, né? Então vamos lá, né? Sabemos que todas, ou quase todas as jovens senhoras, ultimamente, elas são criadas sobre esse prisma, né, de estudar, trabalhar e depois pensar em casar, depois pensar em ter filhos, né? A questão é que o problema é que as jovens senhoras, elas têm prazo de validade para poder fazer um filho. Um homem, por outro lado, consegue fazer um filho com 90 anos. Jovens senhoras, de acordo com a medicina, de acordo com questões médicas e biológicas, elas têm um prazo limitado. Inclusive, peguei aqui alguns números falando que após 35 anos de idade, costuma ser já uma gravidez de risco. 35 anos de idade, hein? Depois dos 40, até 70% dos embriões podem ter ovopatia, o que aumenta as chances de game over, né, aí que ainda está se formando, e também de que nasça com alguma síndrome genética. 40 anos, tá? Aí vai falar, é porque não sei quem teve e nasceu normal. Realmente, a minha avó teve a minha mãe, só me engano, ela tinha 43 ou 45 anos de idade há 200 anos atrás. E deu tudo certo. Mas aí veio toda uma questão de alimentação, de cuidar da época, enfim, coisas diferentes do dia de hoje. Mas, recentemente, tivemos o caso da Sabrina Sato, né? Que infelizmente, né, perdeu ali a criança e ela já tem 42 anos de idade. E eu fui nos comentários para poder ver o que o pessoal tava dizendo do médico, né? O médico falando isso que eu falei, da ovopatia e tudo mais, que depois de uma certa idade já costuma ter problema e tudo mais. E é impressionante como as jovens senhoras negam o poder de Cronos, né? Falando, não é bem assim não, porque a minha avó teve minha mãe, igual eu falei aqui, só que eles pegam essa exceção para poder fazer de regra. E o médico mesmo fala, pode ser que dê tudo certo? Pode, mas já sabe, né, irmão? A regra não é essa, sobretudo nos dias de hoje que você só come besteira, né? Tem, enfim, um monte de coisa alterada em tudo que a gente come, bebe, etc, etc. Então, fica cada vez pior, né? Então, elas ficam brigando com a biologia e com Cronos, tudo isso para poder encaixar a sua ideologia, né? Mas a verdade não perdoa ninguém, a verdade vem e arrasa. Dito isso, vamos começar aqui a ler essa matéria, né? O papel dos homens na queda da fertilidade do mundo. Só vou ler um iniciozinho aqui, né? As taxas de fecundidade estão despencando em todo o mundo, ainda mais rápido do que o previsto. A China está registrando mínimas recordes de taxa de natalidade. Na América Latina, as estatísticas oficiais de nascimento estão ficando muito aquém da previsão em vários países. De acordo com o 38 lá, o Brasil só perde para o Canadá nas Américas, né, em taxa de fecundidade, menor taxa de fecundidade. Até mesmo no Oriente Médio e no norte da África, as taxas de natalidade estão caindo de forma mais drástica do que o esperado. Isso é resultado do fato de que as pessoas terem menos filhos, mas também porque em quase todos os países do mundo, mais pessoas simplesmente não estão tendo filhos, obviamente. Isabel, enfim, aí vem falar de ONGzinho aqui e tudo mais, o cara chorando, né?
A matéria continua aqui e fala, ó, a ascensão da infertilidade social. Há uma série de motivos para a infertilidade social, como a falta de recursos para ter um filho ou o fato de não encontrar a pessoa certa na hora certa. Mas na raiz disto está outra questão, argumenta a socióloga tal, do Instituto lá da Finlândia, né? Ela observou uma mudança profunda na forma como vemos os filhos. Fora da Ásia, a Finlândia tem uma taxa de natalidade alta, tal. No entanto, na década de 90, começou um declínio. A licença parental é generosa, sei lá, etc, 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 né? Aí a socióloga explica que, assim como o casamento, ter um filho já foi visto como um evento fundamental, algo que os jovens faziam ao iniciar a vida adulta. Agora, visto como um evento culminante, o que você faz quando os seus outros objetivos são alcançados. Pessoas de todas as classes sociais parecem achar que ter um filho aumenta a incerteza em suas vidas. E sob alguns aspectos, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu também observo que as pessoas hoje em dia, elas desejam mais, né? Desejam, sei lá, os meus avós não pensavam, não tinham como sonho ir para Nova York, né? Viajar o mundo, ir para Disney, sei lá. Hoje, as pessoas têm um foco muito maior em realizar objetivos pessoais do que realmente construir uma família. Talvez seja um pouco do egoísmo aí, né, que nos cerca. Essa é uma grande mudança em relação ao passado. Anteriormente, as pessoas de famílias mais pobres tendiam a fazer a transição para a vida adulta mais cedo. Elas abandonavam os estudos, conseguiam empregos e constituíam a família uma idade mais jovem, verdade, né? Porque o pobre sempre teve que prover, né? Então ele não tinha muito tempo para a faculdade, para fazer intercâmbio na Nova Zelândia ou algo do tipo. Ele tinha que simplesmente correr porque ele tinha que se sustentar, né? Aí vem aqui, uma crise de masculinidade. Para os homens, a incerteza financeira tem um impacto agravante que diminui ainda mais a probabilidade de terem filhos. Isso foi chamado pelos sociólogos de efeito de seleção, em que as mulheres tendem a procurar alguém da mesma classe social ou superior quando escolhem um parceiro. Ou seja, mudaram o nome para hipergamia, né? Vou ler de novo. Efeito de seleção, em que as mulheres tendem a procurar alguém da mesma classe social ou superior quando escolhem um parceiro. Hipergamia. Isso é hipergamia. Entendeu? Então tá falando aqui que para os homens é mais difícil, porque se a mulher tá procurando alguém acima dela, então, e a mulher tá estudando mais, e a gente pode, já tem vídeo aqui no canal a respeito desse estudando mais das mulheres, a gente sabe que talvez em números de diploma, mesmo de pedaço de papel, realmente as mulheres estão ocupando maior espaço, só que elas ocupam nesses tipos de curso aí que não serve para muita coisa, entendeu? E enquanto os homens, eles ainda ocupam bastante na questão de exatas. Por quê? Um dos motivos que eu falo, aqui não é o vídeo para aprofundar isso, mas só para vocês saberem, um dos motivos é porque o homem tem que prover. Ninguém vai fazer nada para ele, né? Então, assim, ele precisa ir trabalhar, o mercado de trabalho para se sustentar e etc, ok? Então ele já vai e cada dia que passa, na verdade, o diploma tá valendo menos, né? Antigamente ter um diploma era suficiente para você conseguir uma boa carreira, se aposentar, né? Trabalhar só em uma empresa sua vida toda, etc, etc. Hoje não mais. Então, os homens já olham e falam, cara, para que eu vou fazer sei lá o quê? Sendo que, pô, isso aí nem dá retorno. Às vezes o cara vai buscar um curso técnico, às vezes o cara vai buscar empreender, às vezes o cara vai... e acaba ganhando mais dinheiro do que o cara que ficou aqui. Às vezes o cara vai para os Estados Unidos fazer Uber, vai ganhar muito mais dinheiro do que o cara que ficou aqui fazendo, sei lá, engenharia, direito e tudo mais. Então, assim, há vários aspectos aqui, né? Mas o principal, do meu ponto de vista, é que o homem não tem muito tempo para ficar nessa conversa fiada. E, obviamente, as jovens senhoras não vão analisar essa questão em si, elas vão buscar só, se eu fiz a faculdade isso, eu também quero alguém que tenha feito isso. Ou que, pelo menos, esteja nesse status social acima de mim. A questão é que a conta não fecha, né, meu querido? A conta não tem destacado para todo mundo, né? E sobretudo agora com as redes sociais, né? Aí uma jovem senhora mediana, sei lá, enfermeira, só dando de exemplo, pode ser psicólogo, fisioterapeuta, enfim. Ela ganha 5 mil e quer um cara que ganha no mínimo 20, 30. Pode ficar difícil, né? Será que vai ter cara destacado assim, meio trouxa, pra aceitar você assim, de bobeira? Será que todo mundo vai ter direito a um? Eu acho que não, né?
Aí fica difícil pra todo mundo, né? Aí vem o cara aqui e fala: consigo enxergar que estava fora do meu alcance intelectualmente em termos de confiança, diz Robin sobre o relacionamento que terminou quando era mais jovem. Acho que, pensando bem, o efeito da seleção pode ter sido um fator, né? Efeito de seleção, mais uma vez, aqui é o quê? Hipergamia, né, meu querido? Então, ou seja, ele tá simplesmente se tocando que o fato da mulher ter sido hipergâmica fez com que ele terminasse o relacionamento anterior dele, né? Quando ele tinha quase 40 anos, conheceu a atual esposa, que o apoiou para que fosse para a universidade e fizesse um doutorado. E não estaria onde estou agora se não fosse por ela. Quando pensaram em ter filhos, já estavam com a faixa dos 40 anos e era tarde demais. Em 70% dos países, as mulheres estão superando os homens em termos de escolaridade, o que levou a socióloga tal chamar de Matching Gap, disparidade amorosa. Na Europa, isso fez com que homens sem diplomas universitários se tornassem o grupo com a maior probabilidade de não ter filhos. Ou seja, se você não tem, não está na questão social, né, educacional, financeira, igual ou superior à minha, não faz sentido eu ter um filho com você. Entendeu? Então ficou mais difícil para quem? Para os Miqueinha, menino bom. Entendeu? Miquei é menino bom, assim, nem diria, pro pessoal mais pobre mesmo, né? Porque às vezes o Miqueinha tem dinheiro, mas é Miqueias. Miqueias é um menino inocente, menino que não sabe o que fala, que acredita, né, no futuro da nação, enfim, esse pessoal assim, né? Aí vem homens invisíveis. A maioria dos países não dispõe de bons dados sobre a fertilidade masculina porque só considera o histórico de fertilidade da mãe ao registrar o nascimento. Significa que os homens sem filhos não existem como uma categoria reconhecida. Alguns países nórdicos, no entanto, consideram ambos. O estudo norueguês, que identificou a enorme disparidade na procriação entre homens ricos e pobres, afirmou que inúmeros homens estavam sendo deixados para trás. O papel dos homens no declínio da taxa de natalidade é frequentemente ignorado, diz fulano de tal. Ele está interessado no papel de mal-estar masculino no declínio da fertilidade, a desorientação sentida por homens jovens à medida que mulheres ganham poder na sociedade e suas expectativas de virilidade e masculinidade mudam. Isso também tem sido chamado de crise da masculinidade. Ou seja, a crise da masculinidade é o quê? É o cara não conseguindo chegar no mesmo patamar que a jovem senhora em termos educacionais e financeiros, entendeu? Mas eu diria sobretudo educacionais, né? Em alguns aspectos, para uma classe média, eu diria, e excepcionalmente também a questão financeira, né? Assim, sei lá, se a mulher se relaciona com o Neymar, que não tem um curso superior, por outro lado, ele ganha algum dinheiro, ela não vai se importar, não é mesmo? Então, assim, mas há essa questão. E, obviamente, botaram culpa em quem? A culpa é dos homens. Por que dos homens? Porque, na verdade, você não está conseguindo chegar no mesmo nível que as jovens senhoras. Só que, na verdade, as jovens senhoras, elas estão ali fazendo aqueles cursos ali, né, de dança tribal do período pré-colombiano, sei lá, alguma coisa nesse sentido, enquanto os homens continuam ocupando o papel mais dentro das universidades, papéis mais centrais, né, sobretudo de exatas, né, e por aí vai. Claro que tem jovens senhoras em todos os cursos, jovens senhores em todos os cursos, contudo é isso que eu observo de uma maneira geral. O homem não tá indo mais para a faculdade porque o diploma está valendo cada vez menos e indo e obviamente buscando toda essa questão. Agora é bom lembrar, como eu disse no início do vídeo, né, que na verdade quem tem prazo de validade para fazer filho é a mulher. Jovens senhores não têm. Então, se lá com 40, 50 anos ele resolve ter um bebezinho, ele pode. A jovem senhora não. Então, assim, nesse caso aqui do vídeo, o cara falou que porque ele encontrou uma jovem senhora que já tinha 40 anos. Mas se ele encontrasse uma jovem senhora de 30, dava certo. Você entendeu? Então, assim, tudo isso é um critério aí, são coisas que você precisa avaliar em toda essa situação. E, obviamente, já percebe que a narrativa da mídia vai sem dizer que a culpa é nossa. Claro, claro. Imagina só assumir responsabilidade para ter o seu próprio filho. Que imagina só uma coisa dessa acontecendo, né? Não aconteceria nunca. Mas, enfim. E aí, qual a opinião de vocês a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, quero entender um pouco mais. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosomens@gmail.com. Não se esqueça nunca. Procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!